Meu caro, eu quero iniciar perguntando sobre as conexões pessoais que você tem com essa história. Aos créditos finais é exibido ali que esse filme é dedicado a uma pessoa que vem a ser o seu primo, né, que é o Paulo Diógenes. Eu quero muito compreender como de repente surgiu a ideia de transformá-lo em uma matéria-prima para a Filha do Palhaço. Massa. Eu acho que a Filha do Palhaço surge de uma mistura de sentimentos, né? Como tu falou, de coisas muito pessoais. Sim. Tem a morte do meu pai, o nascimento da minha primeira filha, eu acho que isso foi tudo muito importante. Mas eu acho que uma outra coisa que foi muito importante foi a vontade de falar um pouco desse humor cearense, que é tão marcante lá para a nossa cultura e também para o jeito que os outros olham para o Ceará, né? Então essa coisa do humor é uma coisa muito marcante. E na minha vida particularmente sempre teve essa relação familiar com esse primo que é humorista, é um dos percussores de um certo tipo de humor cearense. Sim. Esse humor de personagem mais caricato e tal. Ele começou no começo dos anos 80, então já são muitos anos ele vivendo a Raimundinha, né? Que é um personagem muito forte lá na cultura cearense, mas que também saiu também do Ceará, chegou a aparecer em outros programas fora e tal. E ele, eu nunca tive nenhuma proximidade com ele, mas ele era uma certa referência de artista na família, assim. Eu lembro que eu mais jovem, quando, sei lá, a primeira vez que ele foi no Faustão, a família se reuniu para poder ver ele no Faustão. Então sempre teve essa coisa meio distante, mas uma certa admiração, mas ao mesmo tempo ficava sabendo de questões mais de família mesmo, como por exemplo, ele ter ficado anos e anos sem falar com o pai dele por conta da sexualidade dele. Então assim, por mais que ele não estivesse presente, sempre foi uma presença que estava ali rodeando, né? Sim. Então eu sempre tive essa vontade de falar desse humor cearense, mas não só do humor, mas também do outro lado do humor, assim, o que acontece com esse personagem do humor quando ele desce do palco, né? E aí o filme foi a gente se aproximar. Quando eu escrevi o roteiro e tal, a gente começou a conversar. Eu falei pra ele que tinha esse personagem que era Silvanelli, que era inspirado nele. Ele ajudou muito durante o processo. A gente conversou, o Demick, que é o ator, conversou muito com ele. A galera do figurino e maquiagem foi conhecer o repertório de figurino dele. Foi muito inspirado tudo nele, né? E hoje em dia a gente está muito mais próximo, se encontrando, conversando, até bolando projetos futuros. Então eu acho que foi um processo que o filme também fez a gente se reaproximar. Mas esse humor é muito marcante lá na cultura do Ceará, então a vontade de fazer um filme que trouxesse isso já é bem antiga. E algo que me chama muita atenção no filme é como, enfim, o universo desse homem, desse artista se choca de uma garota que, enfim, ela ainda está num processo de formação que, de certa forma, foi contaminado por conta dessa ausência paterna. E, de certa forma, essa é também uma realidade de muitas outras pessoas. Então, eu queria muito que você me contasse sobre esse choque, né, entre esses dois personagens e até mesmo sobre uma compreensão muito honesta também em relação ao universo feminino, vindo ali inclusive com uma mãe que é bem incisiva em relação ao que é o melhor para a filha dela, depois dessa criação solo. Eu também faço essa questão porque me chama muito a atenção o fato de que esse roteiro você compartilhou com outras duas mulheres, né, que é a Amanda Pontes e a Michelina Helena, que também acho que já colaborou com você antes, né? Elas são parceiras, assim, antigas, né? Eita, será que eu lembro do começo da questão? Eu tava tratando mais... devaneando, na verdade, sobre essa questão dos choques, mas para entrar mais nessa questão da perspectiva feminina diante desse contexto. Essa questão do choque é muito interessante pensar, né, nesse pai que vai conviver com essa filha e vice-versa, mas eles não se conhecem, né?
Mas ao mesmo tempo a própria coisa dessa filiação deles, desse compartilhamento desse mesmo sangue, faz com que, apesar deles não conviverem, eles terem também questões parecidas, questões íntimas que se parecem, né? Mas eu acho que aí tem muitos choques, né? Usando a palavra que tu falou. Tem um choque geracional, né? Tem um choque de mundos diferentes, acho que aí talvez de fortalezas diferentes, né? Ela tem a fortaleza dela, ele tem a fortaleza dele, e como é isso, e como numa cidade existem 1000 cidades, né? Mas como no filme uma coisa contamina a outra, ela acaba também conhecendo um pouco da fortaleza dele, ele da fortaleza dela. E também esse encontro que eu estava falando de gerações, né, que aí mexe até com questões, sei lá, tecnológicas. Ela lá, que tem o celular dela e muito importante lá para ela, e ele querendo outro tipo de interação com ver filme, DVDs e tal. Então tem esse choque também, mas eu acho que os dois personagens estão muito abertos a entender o outro, assim. Eu acho que os dois estão abertos ao encontro, assim. Ela, lógico, ela que faz o movimento, é ela que vai atrás desse pai, é ela que bola um plano para poder passar um tempo com o pai. Mas eu acho que ele, apesar de não saber o que é ser pai, não saber como se comportar, eu acho que ele também tem um processo de aprendizagem de como se relacionar com ela. E aí eu acho que até há uma inversão no filme nesse papel de pai e filha, de mentor e aprendiz, assim. Eu acho que ele acaba aprendendo muito mais com ela do que ela com ele, assim. Eu acho que é uma filha que ensina muito mais para o pai do que um pai que ensina para a filha. E isso é um movimento que eu acho que, pelo menos na minha experiência pessoal de paternidade, para mim é muito real, assim. Eu aprendo muito mais do que consigo ensinar, assim. Então eu acho que é uma coisa da paternidade que vai pro filme com esse algo a mais, que é o que a distância causa, né? Essa questão que eu vou dizer, acho que diz muito mais sobre uma perspectiva que eu pelo menos tenho como alguém que acompanha festivais e produz conteúdo sobre cinema. Na verdade é uma questão que acho que talvez já tenha feito de outras maneiras antes para você quando conversamos no último Trago Inferno, que acho que eu enfatizei muito essa questão talvez de transições que você estava atravessando como artista. Talvez eu acho que isso fica mais claro para quem é espectador da sua filmografia do que você que a constrói. Mas eu acho curioso que, assim, grande parte da sua carreira você se dedicou muito a experimentarismos, a ver, rever, reverter imagens, narrativas. E, assim, pelo menos eu estou acompanhando, A Filha do Palhaço está sendo, assim, celebrado muito como o seu melhor trabalho até aqui. Eu acho isso um pouco irônico no sentido de que aqui você, de certa forma, adota uma narrativa, digamos, mais tradicionais, comparado com certo radicalismo do passado, talvez, colocando dessa maneira. Como você avalia essa recepção? Você... vendo a sua filmografia, vê talvez A Filha do Palhaço também como o seu melhor momento, talvez? É engraçado, né? Porque essa questão do experimental, acho que para quem está realizando, às vezes pode ser diferente do que para quem está vendo, né? Esse próprio conceito do experimental, né? Porque parecia para mim, naquele momento, que o mais experimental que eu poderia fazer com aquele filme e com o meu momento na minha trajetória era fazer um filme narrativo, um filme baseado num roteiro, um filme baseado numa dramaturgia, baseado na atuação. Isso tudo, para mim, era o que era o desafio, era isso que era o experimental nesse momento, era isso que era o que movia a gente. Então eu acho, para mim, ele é super experimental nesse sentido, que eu estava realmente experimentando algo muito diferente do que eu tinha feito e sem segurança nenhuma, assim, e talvez também sem tanta consciência disso, né? E aí é isso, é um filme que está sendo muito bem recebido pelo público, e quando eu falo público aqui é isso, pegando o exemplo de ontem, é um público da praça, que mistura a galera da cidade, a galera que está aqui passando o fim de semana, mas não necessariamente é a galera que
especialista em cinema, ou cinéfilos, ou quem está aqui no festival participando. Então, isso aconteceu aqui, aconteceu em outros lugares. É um filme que já ganhou até prêmio. A sua sessão fez barulho na minha lá no Cinetendão. Da reação da galera dando risada, aplaudindo e tudo mais. Fala, tá passando o Filho da Palhaça lá na praça, deu um pulo lá depois. Ele já chegou até a ganhar prêmio de público. Então, isso tudo, de certa forma, talvez seja realmente diferente dos outros filmes que eu fiz. Mas eu não acho que é um percurso linear. O meu próximo filme, eu não sei como é que ele vai ser. Talvez ele seja mais experimental do que A Filha do Palhaço ou não. Então, assim, eu não consigo saber direito. Então, eu não acho que é uma questão de amadurecimento, porque pode ser então que o meu próximo filme seja não amadurecido, não sei. E eu também, para mim, assim, eu não consigo dizer que é ou o meu melhor momento ou o meu melhor filme, longe disso, assim. Eu acho que cada filme é um filme. Está sendo muito especial, muito legal estar passando ele, por causa dessa relação com o público. Sim. Mas eu consigo ver muitas semelhanças entre ele e o Estrada pra Ítaca, que é meu primeiro filme lá, longa de 2010. Eu vejo semelhanças com o Inferninho, vejo contatos com o Pajeú ou com o Último Trago, assim. Então, para mim, cada filme é diferente, mas também tem ali seus contatos. Então eu que estou no processo fazendo, não consigo fazer muito essas distinções, mas adoro poder que as pessoas que acompanham esses filmes possam fazer suas relações, suas distinções, seus rankings. Então, estou curtindo. Maravilha. Pedro, muito obrigado pela disponibilidade. É um prazer rever mais uma vez. E até o próximo filme. Tomara que a gente converse. Maravilha.